pessoal, tudo bem com vocês? Olha a vitamina D entrando no nosso cenário. Não tem nada escrito no nosso quadrinho porque hoje vocês vão adivinhar o que nós vamos estudar. Hoje nós vamos estudar a história moderna de um continente que é 3 vezes maior do que a Europa. Esse continente é considerado o berço da humanidade. Foi nesse continente que encontraram o fóssil da Lucy, que viveu há mais de 3 milhões e meio de anos. Esse continente possui 50 países hoje e 800 etnias. As línguas faladas são mais de 1000. Foi nesse continente que surgiram os seres humanos. Foi ali que eles dominaram o fogo. Foi ali também que os seres humanos começaram a utilizar alguns instrumentos, ferramentas no seu dia a dia. Foi ali que os seres humanos desenvolveram formas de linguagem. E foi exatamente desse continente que os seres humanos começaram a migrar e povoar os outros continentes da Terra. Se por um acaso você ainda não descobriu qual continente nós vamos estudar na aula de hoje, dá uma olhada para o nosso globo que ele vai te dar mais uma dica. Hoje a aula é sobre ele, um gigante continente, o continente que possui dezenas de culturas dentro do seu território e o continente que nós, brasileiros, herdamos várias culturas. Ele é o continente africano. Durante muitos anos, o Ocidente difundiu que a África era um continente desprovido de história, pois seus povos não haviam desenvolvido a escrita, nem formas sofisticadas de organização social. Mas essa crença conta muito mais sobre o profundo desconhecimento que os europeus tinham da África do que sobre as histórias desse continente. A história africana é muito maior do que aquilo que foi ensinado por muitos anos. Além do aparecimento da humanidade, que aconteceu com o surgimento do Homo sapiens há mais de 600 mil anos, a África também foi palco da formação de estados complexos, invenções e descobertas importantes, relações humanas que impactaram não só sociedades africanas, mas também outras partes do globo em diferentes épocas. Esse trechinho que eu li para vocês está na página 10 do livro História da África e do Brasil Afrodescendente, de Inaê Lopes dos Santos. Antes da gente exatamente iniciar os nossos estudos sobre o continente africano, era preciso que eu fizesse uma abertura no sentido que eu acabei de fazer, lendo um trechinho desse livro que acaba comprovando que a visão que muitos de nós temos hoje da África, ou tivemos no passado, ela era uma visão que nós chamamos de eurocêntrica. Isso tudo porque boa parte da história da África ela foi contada e escrita por europeus. Um grupo de pessoas muito importante para a história da África eram os griots, e imagens deles estão aparecendo agora na tua tela. Às vésperas do século XV, boa parte das comunidades africanas continuavam sendo ágrafas, ou seja, sem escrita. Por isso, é uma tarefa difícil às vezes de estudar com detalhes muito precisos a história desses grupos humanos. Os griots foram responsáveis por, de uma certa maneira, preservar a história dessas tribos, pois eles eram contadores de histórias. Eles também transitavam entre territórios de reinos africanos para firmar tratados comerciais e também de relembrar sobre esses tratados comerciais. Mas a principal função desses grupos era a de memorizar os acontecimentos importantes e históricos dessas tribos. Entretanto, com o tempo muitas histórias foram se perdendo, pois a gente sabe que a nossa memória não é perfeita e muitas vezes acabamos apagando algumas informações importantes. Por esse motivo, muito do que se sabe hoje sobre as comunidades africanas foi escrito por pessoas que não eram africanas. Os europeus ao longo da história costumavam pensar que se as civilizações não tivessem a sua cultura, não dominassem os seus costumes, não eram civilizações a serem respeitadas. E essa herança é uma herança lá do antigo Império Romano, em que os romanos impunham a sua cultura, os seus costumes nos povos conquistados. E todo mundo que tivesse costume romano, que falasse a língua dos romanos,
era considerado um romano, e naquele momento ser considerado um romano era algo de muito valor para aquelas pessoas, já que o Império Romano era uma das maiores civilizações daquele momento. Então, herdando muitas dessas raízes do Império Romano, do antigo Império Romano, eles vão continuar de certa maneira pensando que se os continentes, as populações desses continentes não têm culturas europeias, costumes europeus, não falam as línguas que os europeus falam, esses continentes, nessa visão eurocêntrica, são atrasados, são defasados, são continentes que não merecem tanto respeito. Quando os portugueses chegam no território brasileiro, o estranhamento entre esses dois povos é recíproco. Os indígenas acham os europeus muito estranhos e os europeus acham os indígenas muito estranhos também. Mas como os europeus tinham um instrumento que lhes dava muito poder, a arma de fogo, eles acabaram se sobressaindo sobre os indígenas. Por isso, o objetivo da aula de hoje é trazer um pouco sobre a história moderna do continente africano, ou seja, aquela história ali dos séculos basicamente 14, 15, 16, que são os séculos das grandes navegações, em que tanto europeus quanto africanos possuem um intenso contato, e esse contato vai produzir várias heranças culturais que, inclusive, nós brasileiros temos até hoje. Por um acaso você conhece as palavras bagunça, banguela, cachimbo, caçula, fofoca, cochicho, fuxico, fubá, ginga, jagunço, maracutaia, moleque, quitute, senzala, xodó, entre várias outras palavras? Se você conhece, eu tenho uma notícia para te dar. Todas elas foram influências dos africanos que estiveram aqui no Brasil por basicamente 300 anos, quando os portugueses vão escravizar algumas pessoas dessas tribos africanas e trazem para o Brasil para fazer o trabalho escravo que perdurou por quase 3 séculos no nosso país. Mas a herança cultural que os africanos nos deixaram não foram só essas palavras que eu falei. Nós também tivemos muitas influências na música, na dança, na religião, no artesanato, na comida e entre várias outras influências mais. Por isso, estudando a história da África, nós hoje estaremos estudando a nossa própria história, a história dos brasileiros, que sim, nós somos um pouquinho africanos também. Para exemplificar um pouquinho sobre essa visão eurocêntrica que a África recebe, eu quero que nós analisemos agora algumas obras de arte do autor Jan van Kessel. Esse autor vai retratar animais selvagens, vai retratar a natureza e também vai retratar africanos como escravos, cuidando de pessoas brancas. Mas nós sabemos hoje que a África não se resume somente a animais selvagens, natureza, grandes florestas, deserto e escravos. Nós sabemos que a história da África é muito mais vasta e rica do que isso. Essa visão, de uma certa maneira, acontece com o Brasil até hoje, quando a gente escuta lá em outros países as pessoas dizendo que conhecem o Brasil por ser o país do futebol, do samba e da Amazônia. Mas será que a gente é só isso mesmo? Nós brasileiros sabemos que nós não nos resumimos a samba, futebol e Amazônia. Sabemos que isso é muito importante para o nosso país, para a cultura e para a biodiversidade do nosso país. Mas a gente também sabe que nós não somos só isso. Nós sabemos que nós temos muitas histórias e que cada comunidade possui a sua história específica, possui os seus costumes, as suas descobertas, as suas contribuições para a sociedade brasileira como um todo. E assim também é com o continente africano, muito cobiçado durante a modernidade, tanto por europeus quanto por asiáticos. Isso tudo porque o continente africano ele ficava numa rota de ligação entre o continente europeu e o continente asiático. E aqui nós temos, nesse momento da história, uma busca dos europeus por chegar até as Índias para buscar aquelas famosas especiarias e revender na Europa, ganhando muito dinheiro com isso.
A África ficava no caminho para fazer essa ligação. Então ali nós tivemos dezenas de centenas de contatos entre africanos e europeus, entre africanos e asiáticos e também entre africanos, europeus e asiáticos ao mesmo tempo. Por isso, a cultura e a história da África, elas não ficaram restritas dentro somente do seu continente, mas elas foram espalhadas ao longo desses diversos contatos que as pessoas tiveram com essas populações africanas. O autor Alberto da Costa e Silva é muito famoso por ter escrito muito sobre a história africana, especialmente sobre aqueles africanos que estiveram no Brasil. E aqui eu vou ler um trechinho do livro dele para mostrar como que a história africana é importante para a nossa história mesmo. A África é muito mais importante para nós brasileiros porque ajuda a explicar-nos, mas é importante também pelo seu valor próprio e porque nos faz melhor compreender o grande continente que fica em nossa fronteira leste e de onde proveio quase metade dos nossos antepassados. No início da nossa aula de hoje, nós vimos que a África ela é dividida hoje entre 50 países e que possui mais de 800 etnias e também 1000 línguas. Ou seja, nós não podemos afirmar que a África é uma coisa só, que a África é uma homogeneidade. A África, na verdade, possui particularidades específicas ao longo de todo o seu território. Então, é basicamente impossível a gente estudar todas as características de cada uma dessas tribos, de cada uma dessas comunidades, de cada um desses países. Por isso, nós vamos estudar na aula de hoje os principais reinos africanos e os contatos que os africanos tiveram com os europeus. Contatos comerciais, contatos culturais, entre outros tipos de contatos. Para a gente entender melhor, nós precisamos, num primeiro momento, entender que a África ela é dividida geograficamente, ou seja, o território do continente africano ele possui características específicas em basicamente 3 partes. Vamos analisar o globo? Aqui nós temos todo o continente africano. A África, como eu já disse, ela é dividida entre basicamente 3 partes geográficas. A primeira delas é essa parte aqui que está mais amarelinha. E essa parte aqui é a região que nós chamamos de deserto do Saara. Em outras palavras, nós chamamos essa parte da África de África saariana, pois aqui se localiza, como eu já disse, o deserto do Saara. Mais ao sul, nós temos nessa parte aqui toda mais em verde, coloração verde, uma parte da África que era muito mais ligada à agricultura. Aqui, como era deserto, era muito difícil você praticar a agricultura e a pecuária. Mas aqui nessa parte que nós temos florestas, água com mais abundância, chuvas com mais abundância também, nós tínhamos essas práticas. Por isso, essa parte da África aqui, mais na coloração em verde, ela é chamada de África subsaariana. Sub, porque fica ao sul do continente, é a parte sul. E saariana, porque está ao sul do deserto do Saara, que está aqui. Entendeu? Agora, vamos observar aqui que tem uma faixa entre o deserto do Saara e a África subsaariana, que ela tá tanto em coloração um pouquinho esverdeada, mas também amarelada. Ou seja, nós temos uma mistura ali de deserto, ali o final do deserto, né? E o início da vegetação verde. Então, essa faixa aqui é a faixa que liga a África subsaariana à África saariana. E essa região aqui, que liga essas 2 partes geográficas da África, nós costumamos chamar de região do Sahel, porque une tanto a vegetação quanto um pouquinho do deserto. Essa região saariana, ela foi muito importante ao longo da história, porque foi exatamente nessa região que nós tivemos o desenvolvimento de uma das maiores civilizações da história da humanidade, o Egito. Professora, o Egito não se localizava na Europa?
Às vezes a gente costuma cometer esse engano quando a gente fala sobre a história do Egito porque foi uma grande civilização. E aí, se foi uma grande civilização, a gente pensa um pouquinho eurocentricamente e imagina que talvez o Egito se localizasse na Europa. Mas não se engane. O Egito se localiza no continente africano, no norte desse território. Além do Egito, que fez dezenas de obras hidráulicas, fez as primeiras construções de espécies de barragens e que também fez canais de irrigações que traziam a água do rio Nilo para irrigar as terras e fazer com que essas terras se tornassem produtivas. Além disso, o Egito vai ser conhecido também por aquelas famosas obras arquitetônicas, as pirâmides do Egito, que até hoje existe um mistério gigantesco em volta delas, pois a gente não tem certeza exatamente de como essas pirâmides foram construídas. Além do Egito, nós tínhamos uma cidadezinha aqui no norte do continente africano que disputou poder com a própria Roma. Roma, que era um daqueles grandes impérios também daquele período antigo. E Cartago, essa cidade, disputou o controle do mar Mediterrâneo com os romanos por vários anos. No final da história, Cartago perdeu o controle do mar Mediterrâneo, mas por outro lado, ganhou bastante com o comércio com essas cidades costeiras do continente europeu. Dito isso, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre as características dessas duas grandes partes do continente africano. Aqui no deserto do Saara, nós tínhamos um grupo de pessoas chamado berberes, ou berberes, como você quiser pronunciar. Esse grupo de pessoas, os berberes, eles faziam esse trajeto aqui no deserto do Saara, trazendo mercadorias e levando mercadorias até o mar Mediterrâneo para comercializar com os europeus. Esses berberes, eles eram extremamente importantes para a sobrevivência do comércio africano, porque naquele período, e inclusive hoje, é praticamente impossível você se localizar no meio de um deserto. E esses berberes, eles passavam toda a sua vida fazendo esse trajeto entre a África subsaariana e mar Mediterrâneo. Então, eles tinham conhecimento do deserto como a palma da sua mão. Eles se utilizavam de dromedários para fazer a locomoção desses produtos que eles estavam comercializando, já que eles não poderiam carregar todos eles nas suas próprias costas, então os dromedários tiveram um papel importantíssimo aqui também. O Alberto da Costa e Silva ainda vai comentar sobre os dromedários. O camelo de uma só corcova, ou dromedário, deu às tribos do deserto a possibilidade de fazer o comércio entre as duas margens do Saara e de controlar militarmente os oásis, os poços, as pastagens, as ralas, as minas de sal e as rotas que percorriam as caravanas. O Alberto da Costa e Silva está querendo dizer que somente os berberes sabiam exatamente onde estavam aqueles oásis, em que eles e os comerciantes poderiam parar para reabastecer de água e também para dar água para os seus dromedários. Os berberes, eles são considerados grupos seminômades, porque eles ficavam parados em algum período da sua trajetória entre a África subsaariana e o mar Mediterrâneo, mas boa parte da sua vida eles passavam se locomovendo, por isso seminômades. Eles não eram totalmente nômades, mas também não eram totalmente sedentários. A sua vida era praticar o comércio cortando o deserto do Saara de um lado ao outro. Por isso eles vão dominar todo esse deserto do Saara, tanto na questão do comércio quanto na questão militar. Todo mundo sabia, tanto europeus quanto africanos que viviam na África subsaariana, que o deserto ele tinha posse de um grupo de pessoas, que eram os berberes, já que eles dominavam aquela região porque conheciam. Outros grupos de pessoas não conheciam como fazer o trajeto desse deserto de um lado até o outro, como cruzar esse deserto. Por isso dependiam dos berberes para fazer esse trabalho. Já na África subsaariana, nós vamos ter características um pouco diferentes da África saariana.
Aqui nós vamos ter a prática da agricultura, já que nós vamos ter maior abundância de água. Como eu já falei, nós vamos ter a criação de gado aqui e também nós vamos ter essas regiões sobrevivendo bastante do comércio, porque esses berberes que vinham com esses dromedários até aqui, eles paravam nessas regiões para reabastecer e para descansar. Então ali, esses moradores locais aproveitavam para fazer comércio, trocar produtos. Além disso, essas populações, como eram então sedentárias, ao contrário aqui dos berberes que eram seminômades, essas populações elas vão também se dedicar ao tempo de fazer ricas produções artesanais e que esses berberes mais uma vez vão transportar até o mar Mediterrâneo, e aqui do mar Mediterrâneo nós vamos ter uma porta gigantesca de comércio com países europeus, com cidades litorâneas e também com o continente asiático. Então, mercadorias que eram produzidas aqui eram levadas até o mar Mediterrâneo, e algumas mercadorias importantes para os africanos que estavam aqui no continente europeu eram trazidas para a África. O contato, portanto, entre europeus e africanos vai ser, num primeiro momento, um contato de comércio. Somente depois, quando as grandes navegações vão se iniciar, que esses europeus começam a dominar partes aqui da região costeira do continente africano. Vamos conhecer alguns dos principais reinos africanos? Gana vai ser um reino poderosíssimo e vai ser conhecido também como Terra do Ouro. Gana se localizava onde hoje nós temos Mauritânia e Mali. Esses dois países africanos antigamente eram posse do reino de Gana, boa parte deles. A capital de Gana era dividida entre duas partes. Uma parte da cidade era reservada para a moradia dos governantes, dos reis. A outra parte da cidade era reservada para os comerciantes. Ali os comerciantes viviam e faziam comércio. O reino de Gana vai surgir com a união de vários povos que viviam aqui na região do Sahel, essa região de contato, né? Essa região de junção do deserto do Saara com a África subsaariana. Então, várias pequenas comunidades poderosas que viviam aqui nessa região se juntam, se unem e formam um reino único e poderoso, que era o reino de Gana. A principal fonte de sustentação de Gana era o comércio, e aqui os produtos que eram vendidos eram marfim, escravos e ouro. Aqui nós já podemos perceber que nós temos a captura desses africanos para serem transformados em escravos pelos europeus, e eles vão passar a ser um dos produtos, entre aspas, mais cobiçados, porque eles valiam muito dinheiro para os africanos. Em troca desses produtos, os africanos pediam dos europeus búzios, sal e tecido. De todos esses produtos, o principal deles era o ouro. Gana tinha minas de ouro muito abundantes e também tinha mão de obra suficiente para fazer a retirada desse ouro. E a Europa era um mercado que estava cobiçando muito ouro justamente porque eles precisavam confeccionar moedas. Lembra que a Europa, aqui a partir do século XIV e XV, começa a ter um renascimento comercial, ou seja, o comércio volta a ser feito com a circulação de moedas e não mais através da troca de produtos. Para que esse comércio com moedas funcionasse de verdade, os europeus precisavam ter moedas. E para fazer essas moedas, eles precisavam de ouro. E boa parte desse ouro vinha do reino de Gana, que tinha muita abundância do mineral, por isso que era conhecida como Terra do Ouro. A principal crença religiosa dessas pessoas era a crença animista, ou seja, a crença de que um Deus criador tivesse colocado espírito em todas as coisas para que essas coisas tivessem vida. Por mais que os africanos tivessem sofrido muitas influências dos europeus, especialmente ali de portugueses, a partir das grandes navegações, muitas tribos ainda conservaram as suas religiões animistas. No século X, Gana era considerado o reino mais poderoso dessa região, mas a partir do século XI, esse poder começa a ser enfraquecido porque uma parte do reino da Mauritânia começa a exercer influência sobre o reino de Gana e Gana começa a perder todo o seu prestígio.
A Mauritânia vai começar a atacar a Gana com soldados, militarmente. E aí derrota a Gana militarmente, através de guerras, e Gana perde muito do poder que tinha. No século X, Gana era considerado o reino mais poderoso dessa região. Mas a partir do século seguinte, do século XI, o reino da Mauritânia começa a exercer influência sobre o reino de Gana através de guerras. A Mauritânia vai atacar o reino de Gana militarmente e Gana vai acabar perdendo esse conflito. Isso enfraquece muito seu poder e abre espaço para que outros pequenos reinos também tomem posse de alguns de seus territórios. A Mauritânia tinha um principal interesse, que eram as minas de ouro que existiam em Gana, já que todos esses reinos aí começaram a perceber que Gana estava enriquecendo muito com o comércio do ouro. Então, quando esse reino começa a crescer, os outros reinos começam a crescer os olhos em cima de Gana e começam a perceber que eles também poderiam ter minas de ouro. E para que eles tivessem, no caso da Mauritânia, eles acabaram conquistando a cidade de Gana e conquistando também essas minas de ouro.